Describe what Marcellus Wallace looks like. What? Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. He's black. Go on. He's bald. Does he look like a bitch? What? Olá, bem-vindos ao Cinemarden. E no programa de hoje eu vou falar um pouco sobre a carreira de um dos diretores mais queridos e também mais odiados da história recente do cinema, o americano Quentin Tarantino. Tarantino nasceu em 1963 e, na adolescência, começou a se interessar por atuação. Fez vários cursos de atuação e, ainda adolescente, começou também a escrever roteiros, rabiscou algumas histórias. E diz a lenda, quando estava perto dos 20 anos, começou a trabalhar numa locadora, a Video Archives, lá em Los Angeles, onde, diz a lenda também, teve acesso a um universo fabuloso de filmes de tudo quanto é lugar do mundo, em especial da China, de Hong Kong. Ele é fascinado por filmes feitos em Hong Kong, aqueles policiais, aqueles filmes de arte marcial, e também é fascinado pelo cinema do Sergio Leone. Outro diretor de quem ele é muito fã é Jean-Luc Godard e a turma da Nouvelle Vague. Não por acaso, a produtora dele, que ele criou assim que começou a trabalhar profissionalmente como diretor, se chama Band Apart, que é o nome de um dos filmes, o filme favorito dele, do Jean-Luc Godard, que se chama no Brasil Banda à Parte, uma tradução bem literal do original francês. E Tarantino, escrevendo esses roteiros, exercitando a escrita e também fazendo cursos de atuação, termina numa festa lá que ele estava, conhecendo um produtor de cinema e consegue vender dois roteiros que ele tinha escrito. O roteiro de Assassinos por Natureza, o Natural Born Killers, que terminou vindo a ser dirigido pelo Oliver Stone, e também o Amor a Queima-Roupa, o True Romance, que foi dirigido pelo Tony Scott, irmão do Ridley Scott. Ele gostou muito do resultado do Amor a Queima-Roupa, mas detestou completamente o que Oliver Stone fez com Assassinos por Natureza. Mas o fato de ter conseguido vender esses dois roteiros abriu caminho para que ele conseguisse vender um terceiro, e ele, por insistência até do produtor, terminou assumindo também a direção. Isso foi lá em 1992 e o filme em questão é o primeiro filme dele como diretor, Cães de Aluguel. Um dos que se interessou por esse roteiro foi o ator Harvey Keitel, que ficou sabendo desse roteiro porque é aquela coisa meio de comadre. A mulher do Harvey Keitel era muito amiga de um amigo do Tarantino que contou para ela que ele tinha esse roteiro. E aí ele pediu para ler o roteiro, gostou, entrou como coprodutor do filme. O filme teve uma produção bem barata, mesmo para os padrões da época, custou pouco mais de $1 milhão. E ele também é um dos atores do filme. Cães de Aluguel, quando foi lançado, chamou a atenção de todo mundo, foi bastante discutido, elogiado em vários festivais de cinema mundo afora e, claro, abriu definitivamente as portas de Hollywood para o jovem Quentin Tarantino, que não só foi um dos produtores, como também dirigiu o filme, é um dos atores do filme também e autor, obviamente, do roteiro. Depois do sucesso dessa produção, ele cai nas graças do todo-poderoso Weinstein, que era o chefão da Miramax, que produz o seu segundo filme, lançado em 1994, o Pulp Fiction, Tempo de Violência. Esse filme é premiado em Cannes, recebe a Palma de Ouro no Festival de Cannes, e o Tarantino ganha o seu primeiro Oscar, apesar de ter sido indicado a melhor filme e em outras categorias também, ele ganha o prêmio de melhor roteiro original. É o primeiro Oscar, ele chegou a ganhar um segundo, anos depois, pelo roteiro do Django Livre. Foram os únicos Oscars que ele ganhou até hoje. E o que dizer do estilo Tarantino?
Depois deste filme, Pulp Fiction, que é uma grande homenagem ao cinema da Nouvelle Vague, até o próprio ritmo do filme, a maneira como as histórias vão se intercalando de maneira não linear, remete diretamente aos trabalhos de Jean-Luc Godard no início da Nouvelle Vague. Tem muito disso. E até procuraram na época o Jean-Luc Godard para saber o que ele achava do Tarantino e ele desdenhou, não deu muita bola. Mas você já percebe nesse segundo trabalho, assim como já no primeiro, algumas características que viriam a marcar toda a obra desse diretor. Os filmes dele são todos bem violentos, tem muita violência, mas a violência nos filmes do Tarantino não é aquela violência pura e simples, descontextualizada. Ela tem uma razão de ser e ela é mais gráfica do que explícita. Ele até disse certa vez que o sangue nos filmes dele não é sangue, é vermelho, e isso é bem visível, é bem fácil de perceber. Depois do sucesso de Pulp Fiction, Tarantino volta a dirigir somente 3 anos depois e faz Jackie Brown. Jackie Brown é o primeiro trabalho do Quentin Tarantino baseado na obra de um outro autor, no caso Elmore Leonard, ou seja, o primeiro trabalho dele que não é original dele. E ele se sai muito bem, é uma história complexa, com muitas personagens, com muitas situações que vão se sucedendo, e ele não só resgata uma grande atriz do passado, famosa pelos filmes de luta, de perseguição, os policiais do começo da década de 70, a Pam Grier, e traz como protagonista do Jackie Brown. Ela é a própria Jackie Brown. Essa é mais uma característica que a cada filme novo do Tarantino a gente percebe. Ele tem o dom ou a habilidade de pegar atores que estavam meio esquecidos, estavam no limbo e consegue trazê-los de volta e dar o destaque necessário. Ele fez isso, por exemplo, no Pulp Fiction com o John Travolta, que estava completamente, se não esquecido, não era tão lembrado assim. E ele tem um papel de grande destaque em Pulp Fiction, assim como a própria Pam Grier neste Jackie Brown. Depois de Jackie Brown, que dividiu todo mundo, a recepção dele foi meio morna, tanto por parte da crítica como por parte do público, o Tarantino fica 6 anos sem fazer nada. Sem fazer nada é exagero de dizer, sem dirigir nenhum filme. Ele continuou o trabalho dele como produtor, como o trabalho dele como ator, participando de alguns trabalhos, dirigindo alguns segmentos de outros filmes, mas um filme próprio, inteiro, ele não dirigiu nesse período todo. Ele volta somente em 2003 com Kill Bill, que ficou tão longo que terminou sendo dividido em 2 partes. Em 2003 tivemos Kill Bill parte 1 e em 2004 Kill Bill parte 2. Apesar de ter sido feito todo de uma vez só, você percebe grandes diferenças narrativas entre o Kill Bill parte 1 e o Kill Bill parte 2. É um filme de vingança, novamente, a noiva vivida pela atriz fetiche dele, a Uma Thurman, que já havia participado do Pulp Fiction. Ela quer se vingar do ex-marido e da gangue desse ex-marido, Bill, que a matou, ou achou que tinha matado. Ela volta tempos depois para essa vingança. E o Tarantino aproveita para homenagear com o Kill Bill os filmes de artes marciais chineses que ele adora, ele insere elementos de animação, ele faz uma grande salada narrativa, mas que é extremamente orgânica e funcional dentro dessa história. Na parte 2 ele faz uma grande homenagem a Sergio Leone e aos filmes, ou em particular a trilogia dos dólares do Sergio Leone, na parte 2 do Kill Bill. E bem no final da parte 2 do Kill Bill, existe um diálogo muito interessante entre o Bill e a noiva, que é justamente sobre quem seria, ou a verdadeira identidade do Superman. É algo também bem característico dos filmes do Tarantino, essas discussões, esses diálogos envolvendo elementos da cultura pop. No primeiro, lá no Cães de Aluguel, tem uma discussão muito legal na mesa entre os criminosos sobre a música Like a Virgin, da Madonna. Ele também já falou
do Top Gun e da relação do Maverick com o Iceman num outro trabalho dele. Não é um filme dirigido por ele, é um outro filme que ele participa como ator. E neste trabalho, no Kill Bill, bem no final, talvez tenha a melhor definição sobre a verdadeira identidade do Superman. Isso é muito legal, dá um certo frescor, uma vitalidade, algo muito interessante. Os diálogos que ele escreve são todos muito bem armados, muito bem articulados. Depois de Kill Bill, que teve uma recepção muito boa, fez muito sucesso, principalmente a parte 1, a parte 2, algumas pessoas torceram um pouco o nariz, mas gostaram muito da primeira parte. Ele volta num projeto em que ele divide a feitura desse projeto com o amigo Robert Rodrigues. Inspirado naqueles cinemas poeira que eram muito populares no final dos anos 60, começo da década de 70, eles desenvolvem um projeto chamado Grindhouse, onde cada um deles dirigiu um filme. O Robert Rodrigues dirigiu o Planeta Terror e ele dirigiu A Prova de Morte. Os filmes são propositalmente mutilados, sujos, meio que bagunçado, esmagado, justamente para reproduzir a sensação que as pessoas tinham naqueles cinemas de poeira, onde os filmes eram já bem desgastados, já tinham rodado bastante, estavam quebrados, queimados. Então, eles juntaram, isso só aconteceu nos Estados Unidos, os dois filmes foram exibidos juntos, cerca de 3 horas os dois filmes juntos, abria com Planeta Terror, no meio tinha alguns trailers falsos, depois vinha o filme do Tarantino, A Prova de Morte. Um desses trailers falsos, exibido no meio dos dois filmes, era o do Machete, e fez tanto sucesso esse trailer com o Danny Trejo, que virou um filme próprio. Tempos depois, o próprio Robert Rodrigues veio a dirigir 2 filmes, tendo o Machete como personagem principal. Mas tudo começou com essa brincadeira nesse trailer falso, nesse projeto Grindhouse. Depois disso, Tarantino parte para algo bem diferente. Ele resolve visitar o período da Segunda Guerra Mundial e faz Bastardos Inglórios, em 2009. Uma história original, e uma história que, mais uma vez, ele homenageia o Sérgio Leone, que eu acho que a essa altura seja o diretor favorito dele, porque é algo que ele sempre volta, é um diretor que ele sempre visita quando faz os seus trabalhos. E é um filme que você pode resumir assim, é um olhar sobre a Segunda Guerra Mundial filtrado pela lente do Quentin Tarantino. Ele modifica a história, muita gente até na época criticou, não, mas a história não foi desse jeito, o Hitler não morreu desse jeito, as coisas não aconteceram desse jeito. O que importa, essa é a visão da Segunda Guerra do Quentin Tarantino. E cá entre nós, eu gostei muito mais da maneira como o Quentin Tarantino matou o Hitler do que a maneira como efetivamente o Hitler morreu. O Bastardos Inglórios fez muito sucesso, é um filme que deu um Oscar ao Christoph Waltz, que era um ator desconhecido, ele só tinha trabalhos na Alemanha e na Áustria, não era tão conhecido no resto do mundo, foi premiado com o Oscar de melhor ator coadjuvante e colocou de novo Tarantino em evidência. Pouco depois, em 2012, ele faz Django Livre, que é um faroeste, onde ele mostra um negro que se torna caçador de recompensa e sai caçando brancos e matando esses brancos e sendo pago para isso. Ou seja, uma maneira, até uma cutucada que o Tarantino encontrou para criticar o racismo que ainda é muito forte nos Estados Unidos. E mais recentemente, ele está ainda em muitas salas de cinema pelo mundo com seu 8º trabalho, Os Oito Odiados, um novo faroeste, que traz elementos de muitos dos filmes que ele já fez antes, tendo basicamente 8 atores em cena, tem alguns que fazem participações pequenas, mas o filme se concentra nesses 8 odiados. O filme veio precedido de uma certa polêmica, porque o roteiro inicial chegou a vazar e ele chegou a pensar em cancelar tudo, mas depois voltou atrás, terminou refazendo algumas cenas e o filme está aí, é o 8º filme que ele dirigiu. E ele já anunciou a aposentadoria para daqui a 2 filmes. Ele já anunciou que só vai dirigir mais 2. Depois que ele dirigir o 10º filme, ele vai se aposentar da direção. Vai continuar só trabalhando como ator ou produtor. E ele, nesse meio tempo, ninguém sabe o que vem
pela frente de Quentin Tarantino, mas um dos projetos que ele tem engavetado, que poderá usar ou não para o 9º ou 10º trabalho, é um Kill Bill 3, que ele já anunciou ter uma ideia boa para retomar essa história. E ele também já declarou em algumas entrevistas o interesse em fazer um filme de terror. Ele que tem passeado por gêneros diferentes, seria interessante ver um filme de terror dirigido por Quentin Tarantino, que é um diretor que recicla o cinema para fazer cinema. É um diretor que tem um profundo conhecimento de cinema e que utiliza isso como mola propulsora de suas histórias. Claro, por conta disso, muita gente não gosta do que ele faz, acha que é uma pura e simples reciclagem, mas se for uma reciclagem, meus amigos, é muito bem feita. E longa vida a Quentin Tarantino. E você, qual é o filme favorito seu do Tarantino? Deixa a sua mensagem aqui, participe, diga pra gente qual é o filme que você mais gostou dentre os 8 que o Tarantino dirigiu até agora. Até o próximo Cinemarden.